Fala aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar desse multímetro, que é um lançamento da Finici, e inclusive teve recomendação de vocês aqui do canal desse aparelho. De cara eu já achei ele muito bonito lá no anúncio, e vamos ver como ele é na questão de funções. E se vocês gostarem do vídeo, não esqueça, deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva aqui no canal para dar uma força e bora lá! Bom pessoal, essa é a caixa que veio esse multímetro. Por fora dessa caixa só aquela embalagem branca padrão do AliExpress. E eu não sei que dia que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas ele chegou aqui pra mim ontem. Na hora que eu peguei a caixa, eu acho que foi por emoção, deixei cair no chão. Não sei se foi por conta disso que amassou essa parte aqui também. Na parte aqui de cima, ele tem um selo, tipo um lacre, aqueles lacres de embalagem não violada, né? E ele veio solto desse jeito aqui, ó. Pode ter sido por conta do calor no transporte. Mas aqui dentro da caixa nós temos o principal, vem esse selinho aqui da Finici, que vem em outros aparelhos também. Que de cara nós temos o multímetro e realmente ele é um aparelho muito bonito, o acabamento perfeito aqui mesmo. A garra dele tem uma ótima pressão, é uma garra macia, mas ao mesmo tempo tem pressão. A tela desse aparelho parece que é digital, aqui nós temos os botões de navegação e de funções também. Esse botão aqui na lateral é o botão de iluminação desse LED na parte frontal. E uma coisa que eu já achei bacana é esse difusor aqui, ele vai espalhar bem a luz, pelo menos isso na teoria, né? Vamos ver na prática como esse LED vai se sair. Aqui na parte de baixo nós temos os locais para conectar as pontas de prova e aqui na lateral o local para carregamento desse multímetro. Entrada USB tipo C. Aqui nesse kit veio o manual. Esse daqui é um manual em chinês e também em inglês. Cabo USB para carregamento. As pontas de prova, positiva e negativa. E também esse termopar para você fazer a leitura ali de temperaturas. Para você ligar esse multímetro, você pressiona esse botão aqui. Eu não mexi nele ainda, tá? Aí você vem aqui, seleciona a linguagem, ou chinês ou em inglês. Deixa eu ver se é aqui. Aí pressiona esse do meio aqui, ele já liga. A tela dele realmente, pessoal, é muito bonita e é uma tela muito nítida. Na câmera vai dar reflexo aqui no display, mas pessoalmente aqui, você virando de qualquer lado, ele não dá aquele efeito de escurecimento da tela dependendo do ângulo. Olha que bacana. Pressionando esse botão aqui, ó, eu tô mexendo junto com vocês, tá? Pressionando esse botão, a tela dele fica na cor branca. Na filmagem tá um pouco estourada, mas ela tá bem nítida mesmo. Pressionando aqui novamente, ele volta para a tela preta. Eu gostei mais desse aspecto aqui da tela. Se pressionar e segurar esse botão, vai ligar esse LED na parte frontal. Tem boa iluminação e realmente esse acrílico aqui frontal faz uma difusão boa da luz. Se você abrir a garra, você tem boa iluminação da área de trabalho também. Aqui na sala é bem claro, bem iluminado. E mesmo assim ele está fazendo uma boa iluminação aqui na parte frontal. Pressionou e segurou novamente, apaga o LED. Eu não carreguei ele e ele já veio com a carga completa da bateria. Eu achei isso aqui muito bacana, essa questão da cor do display, de branco ou preto. Vamos ver aqui. Para fazer a navegação aqui no menu é bem simples, só você usar essas teclas de navegação das laterais. Aqui você vai ter a leitura de corrente contínua e corrente alternada, tensão contínua e alternada. Nessa escala central, você entra para a escala de resistência, teste de continuidade e teste de diodo. Nessa função aqui é o teste de capacitância. Aqui é o teste de temperatura e frequência em Hz. E esse último aqui seria o modo de linha e medição de tensão de corrente sem contato. Se você estiver fazendo qualquer leitura e pressionar esse botão Save Menu aqui, ele vai fazer o salvamento dessa leitura na tela. Deixa eu ver se pressionar e segurar. Se pressionar e segurar, você entra nas leituras. Ó, pessoal, vamos lá. Aqui nessa função aqui, você só vai ter as leituras salvas. Se eu pressionar nesse de cima aqui, você seleciona, e nesse de baixo aqui é como se você voltasse ou saísse dessa seleção. Se eu pressionar aqui, eu não consigo ir para os menus laterais aqui. Aí eu tenho que pressionar esse daqui
para ele sair dessa seleção, aí eu consigo navegar nesse menu superior. Nessa função aqui a gente vai ter algumas configurações do aparelho. Nessa primeira aqui é a linguagem, que você consegue mudar mesmo depois de ligar o aparelho. Só que essa linguagem você já consegue acessar ela na hora que você liga o aparelho pela primeira vez. Aí aqui você vai ter essas opções de linguagem na primeira página do menu. Jogando aqui mais uma vez, você vai ter acesso ao brilho da tela. Nessa parte de baixo aqui, a escala de temperatura, se você quer em Celsius ou Fahrenheit. Jogando aqui para a última, você vai ter essa outra configuração aqui, que é na questão de desligamento automático desse multímetro. Ele está desligado, mas você pode configurar em 5 minutos, 15 ou meia hora. Pressionando aqui novamente para voltar. Aqui você consegue restaurar todas as configurações de fábrica do aparelho. E nessa última função, nessa última opção aqui, você vai ter acesso à versão do software desse equipamento. E para voltar para a tela inicial, basta pressionar e segurar esse botão aqui novamente. Para desligar o multímetro, você pressiona e segura esse daqui também, o de liga e desliga. Para ligar a mesma coisa, pressione e segura e ele já vai ligar. Como ele já está setado com a linguagem pré-definida, quando a gente ligou da primeira vez, ele já entra direto para essa tela. Um outro detalhe é que esse multímetro ele tem dois modelos de tela. Além desse modelo aqui, que em um modo ele fica com a tela clara, e dessa outra forma aqui que fica com a tela escura. Se você pressionar e segurar esse botão central, ele vai entrar nesse modo que é como se fosse um modo gráfico. E você vai conseguir ver em gráfico todas essas unidades aqui na parte inferior. Corrente, tensão, resistência, teste de continuidade, teste de diodo também, capacitância, frequência e temperatura, frequência em hertz, temperatura. E aqui no último, o modo linha, que aí ele sai daquele modo de tela de gráfico e vai para esse modo simples, onde você vai ter medição sem contato e a medição com contato também. Voltando aqui para o modo padrão, esse daqui seria o modo de corrente. Vamos começar pelo modo de tensão. As pontas de prova vêm com essas tampinhas para proteger os conectores, os terminais. Aí você coloca ponta de prova preta do lado esquerdo, ponta de prova vermelha do lado direito. Tem indicação aqui também. Elas vêm protegidas com essas tampinhas na ponta. São pontas bem finas. E eu vou utilizar até essa fonte de computador que eu fiz uma modificação nela para ela ficar como se fosse uma fonte de bancada. Nessa primeira entrada nós temos 3.3 volts, 5 volts, 12, aqui seria o aterramento. E se eu ligar essa com essa dá 24 volts, essa com essa dá 17 volts, essa com essa vai dar 15 volts de baixo aqui. Se eu deixar ele inclinado assim, ele vai dar reflexo. Vou deixar ele deitado aqui na bancada mesmo. Primeira tensão, 3.3 volts. Bateu certinho, 3.3. 5 volts. 12 volts. 24 volts, 23.7. Se eu jogar agora na fonte aqui, essa com essa, vai dar aproximadamente aí 17 volts. 17 volts, 16.62 e 14.8 volts. Questão de corrente, ele está no modo de corrente contínua. Vamos ver se ele tem a seleção automática dessa questão de tensão. O multímetro ele ainda está em modo de leitura de corrente contínua. Vou colocar as pontas de prova aqui na tomada. E para fazer a leitura de forma correta, você tem que selecionar essa função de forma manual. Ele não é automático e você precisa selecionar. No caso, corrente contínua, vou pressionar esse botão central. A gente já tem a leitura em corrente alternada. E isso vale também para essas funções na parte de baixo. Você tem que selecionar manualmente a leitura que você quer. Tensão de 212 volts, está mostrando a tensão máxima de 212.7 volts aqui, que foi a registrada. Se eu pressionar e segurar essa tecla central, ele entra no modo gráfico. Eu vou mexer na ponta de prova aqui para simular como se fosse uma interferência na rede e ele vai registrar essa oscilação na forma de gráfico. A taxa de atualização desse gráfico ela é bem precisa, bem rápida. Achei bem bacana a taxa de atualização do gráfico. E se eu pressionar aqui novamente essa tecla central e segurar, a gente volta para aquela outra tela, que é essa tela principal. Uma coisa que eu já achei bacana também, é que ele mostra a todo momento esse mínimo e máximo da leitura. Nesse modo do gráfico aqui também vai mostrar isso. E já aproveitando que a gente está na rede elétrica, vamos jogar nessa última função aqui, na penúltima função, seria a frequência. Ele já me mostra a frequência da rede. Deixa eu focar aqui.
60 Hz. E se eu pressionar e segurar aqui nessa tecla central, a gente volta para aquela tela principal sem o modelo de gráfico. Retirei as pontas de prova da tomada. Já aproveitar o embalo da ponta de prova. Nessa última função, que seria o modo de linha ou o modo de leitura sem contato. No modo de linha, você vai utilizar a ponta de prova positiva e você vai colocar ela na tomada. Se eu colocar do lado de cá, ele não vai acusar nada ali no multímetro. Já se eu colocar do lado de cá, que é a fase aqui da rede, ele já vai acusar imediatamente no multímetro. É bem rápida essa resposta do multímetro. Quase que cai aqui. Ó. A resposta dele é bem rápida mesmo. Um ponto aí de vantagem por ele não ser um multímetro 100% automático, né? Quando você seleciona realmente a função que você quer, a resposta de leitura dele acaba sendo bem mais rápida mesmo. E no modo de medição sem contato, basta você aproximar essa parte frontal aqui das garras em um ponto que tenha eletricidade. E se eu for chegando de forma lenta, aqui está em aproximadamente uns 5 centímetros, ele já está detectando a tensão aqui nos cabos. Agora nesse modo aqui, onde a gente vai conseguir medir resistência, teste de continuidade e diodo também, você pressiona esse botão central para selecionar a função que você quer. Nesse primeiro aqui, que tem esse símbolo da ferradura, do ômega, você vai fazer a leitura de resistência. Nesse aqui, que ele tem como se fosse um sinal de Wi-Fi, você vai fazer um teste de continuidade. E nesse último aqui, você vai fazer o teste de diodo. Vou começar primeiro com o teste de resistência. Esse primeiro resistor aqui, ele é um resistor de 100 ohms. Ele tem uma tolerância de aproximadamente 5%. E esse segundo resistor, ele é um resistor de 10 ohms. Vou colocar a ponta de prova aqui no terminal negativo. Vou encostar aqui. 104 ohms, 104.7. Jogando nesse outro maior aqui. 9.6 ohms. Achei a leitura dele bem rápida. Novamente aqui, 9.7, 100.4, 100.4. Acho que tem alguma interferência aqui nos contatos aquela hora. E agora apertando o botão central, a gente entra no teste de continuidade. Ele tem uma resposta bem rápida também. Se eu der um clique aqui, vamos falar um clique, né? Se eu bater e tirar rápido aqui, ó, dependendo da velocidade, ele pode acabar não pegando. Mas nesse tempo aqui ele pega. Se eu colocar aqui, no diodo ele não pega, aqui também não. Nesse resistor que ele tem uma resistência mais baixa, acaba identificando como se fosse um fechamento de circuito. Se eu pressionar mais uma vez aqui, a gente entra no modo de diodo. Esse é um LED verde. Ele acende o LED ali e mostra na tela a tensão que esse LED trabalha. 2.6 volts, tensão de abertura do LED. E esse daqui é um diodo, que ele tem uma tensão ali de 0.6, 0.7 volts. 0.575 volts. Jogando nesse modo aqui, a gente entra na função de capacitância. Esse primeiro capacitor, ele é de 100 microfarad, esse segundo de 330 e esse último aqui, ele é de 1000 microfarad. Capacitor de 100, 101 microfarad,
segundo capacitor de 330. 315 microfarad, 312. E esse último aqui, que é o de 1000. 962, 950 microfarad. Uma coisa que eu achei bem bacana nele aqui também é o tempo de leitura dos capacitores. Eu já testei outros multímetros aqui no canal e esse daqui foi o mais rápido deles mesmo. Novamente o de 100, 330 e o de 1000. Jogando nessa função da lateral, onde a gente mediu a frequência em Hz, se eu pressionar essa tecla central, a gente entra na tela de leitura de temperatura. E nessa função, a gente tem que tirar essas pontas de prova aqui e colocar aquele outro termopar que vem no kit. Aí basta você conectar essas pontas de prova aqui, os terminais aqui na parte de baixo, e você já consegue fazer a leitura por esse termopar. Se eu segurar aqui no dedo, ele já mostra aqui instantaneamente. Se eu encostar aqui na bancada, ele vai esfriar. Encostei o dedo aqui. 330. Deixa eu pegar um maçarico aqui. Vou acender ele nessa chama e colocar o fogo mais baixo aqui. Vamos ver. 400 graus, 500, está derretendo o termorretrátil aqui. Agora nessa chama aqui, geralmente chega ali perto dos 1000 graus. Vou encostar bem rápido aqui na ponta só para a gente ver se consegue registrar isso ali também. Praticamente chegou ali em 1000 graus. Queimei o termorretrátil aqui, mas isso aqui é coisa simples de trocar. Mas ele chegou em praticamente 1000 graus. Esse maçarico aqui está com gás acabando. Chegou ali em quase 1100 graus nessa ponta de prova. Deixa eu pegar um pedaço de gelo para ver como ele se sai em temperaturas negativas. Deixa essa pedra de gelo aqui em cima. Vou fazer um sanduíche aqui com essas pedras de gelo e o termopar. Está em 26 graus aqui no multímetro. Vou colocar essa pedra aqui e essa outra em cima. Está marcando em escala negativa, -3, -2 na verdade. E aqui novamente aquela questão que eu falei para vocês. Bem bacana ele mostrar a todo momento a mínima e a máxima. A máxima a gente atingiu aí 1069 graus, a mínima -2 graus. Se você quiser mudar essa escala de temperatura, você pressiona e segura essa tecla aqui. Vem aqui na configuração, modo de temperatura, clique e coloque em Fahrenheit. E basta voltar lá. Aqui já vai estar a leitura em Fahrenheit. Pressionar aqui novamente, segurar. Venho aqui no menu, temperatura e seleciono Celsius. Novamente em graus Celsius. Se eu segurar aqui, a ponta vai esquentar. A resposta de leitura até no termopar é bem rápida. Indo aqui para o modo de medição de corrente, ele está no modo de corrente contínua. Pressionando essa tecla central, a gente entra no modo de corrente alternada. Vou colocar nesse cabo aqui, que está alimentando esse compressor. O compressor ele tem um pico de corrente bem alto. Vamos ver como o aparelho vai se comportar. Vou puxar o pino aqui para ligar ele.
Registrou aí o pico máximo de 15,8 amperes e ele ficou marcando a corrente momentânea por volta ali de 5,8 amperes. Agora no modo de corrente contínua, vamos ver se o aparelho vai pegar o pico de partida aqui do motor. Essa bateria colocou ela agora há pouco, tem até que arrancar esse plástico aqui, não colocou o suporte da bateria ainda, só estava testando mesmo. Mas aí vamos ver. O carro ele só está com a ignição ligada, está puxando ali por volta de 1 ampere. E ele já identificou que o multímetro está com a garra no terminal, no cabo negativo. Vou deixar o celular aqui no tripé e vou dar partida ali no carro. Aqui, pessoal, o multímetro registrou o pico de partida. Ele ficou registrado nesse mínimo de 103,8 amperes, porque a garra está no cabo negativo, tá? Se ela tivesse no cabo positivo, ficaria registrado aqui no pico máximo, só que o cabo positivo ele está bem ali no meio, vai ficar um pouco complicado de pegar essa leitura. Uma outra coisa que eu achei top demais nesse multímetro, vou colocar as pontas de prova aqui, positivo no positivo, negativo no negativo. Se eu pressionar e segurar essa tecla aqui, olha a tela que ele vai entrar. Entrou aqui nessa tela. E aqui a gente consegue medir as duas leituras simultâneas, que seria a amperagem e a tensão. E ele já vai me dar a potência em watts dessas duas leituras combinadas. Vamos lá. Ponta de prova positiva no polo positivo, negativa no negativo. E olha lá. 14,5 volts, 3,33 amperes, potência de 60 watts, 80 watts. Fica oscilando, mas ele já dá essas leituras das duas unidades de medida, tanto de corrente quanto de tensão também. Eu achei isso bem bacana, porque em algumas vezes aqui no canal também, quando eu precisava de pegar essas duas leituras, eu tinha que colocar dois multímetros. Esse daqui, ele já me mostra essas duas unidades simultâneas na tela. Isso daqui vale também para corrente alternada, tá? Esse outro teste que a gente tinha feito ali da partida tinha sido num HB20 3 cilindros. Agora vamos testar no Onix 4 cilindros. Galera, repara na sujeira aqui dentro, não. Eu tenho que lavar esse cofre aqui do motor, mas assim, eu não sou muito fã de lavar cofre de motor, tá? Mas eu tenho que dar uma limpeza aqui mesmo. Vamos lá. Coloquei no cabo negativo, mesmo esquema aqui. O cabo positivo ele fica bem escondido ali no meio. Mas aqui a gente já vai ter o registro do pico de partida desse motor, que ele vai ficar registrado aqui no mínimo. Deixa eu dar partida ali no carro. E aqui ele registrou da mesma forma. Só que aqui ele já marcou 155 amperes. Negativo, menos 155 amperes, porque a garra estava no cabo negativo. Bom, pessoal, então tá aí. Multímetro da Fernisi, modelo DMC100. Um detalhe que eu não falei no decorrer do vídeo sobre essa etiqueta aqui na parte de trás, nem sei se está focando certinho aí, mas nessa etiqueta tem a capacidade da bateria, que é de 1.500 mAh, e a entrada máxima de carregamento, 5 volts, 1 ampere máximo. Por que eu estou reforçando isso? Se você colocar uma fonte muito forte, um carregador aí de 30 watts, 50, 100 watts, você pode sim danificar essa entrada de carregamento do multímetro. Inclusive já aconteceu com algumas pessoas aqui do canal, que o aparelho pediu uma fonte fraquinha, colocou um carregador muito forte e acabou queimando a entrada de alimentação. Isso pode acontecer, tá? Por isso que eu estou reforçando isso para vocês não danificarem nenhum equipamento de vocês. Sobre a durabilidade da bateria, eu deixei o equipamento ligado por muito tempo e a bateria ainda continua com o sinal máximo aqui, com a carga máxima. Quando você conecta o cabo de alimentação, você não consegue utilizar esse multímetro. Ele fica com o símbolo de bateria aqui na tela e se você tentar apertar algum botão, aparece a mensagem que você tem que interromper ou finalizar o carregamento para você conseguir utilizar o aparelho, beleza? Espero que eu tenha passado para vocês todas as informações sobre esse multímetro, espero que não tenha passado nada, né? Uma coisa que eu não consegui foi apagar os dados salvos quando você pressiona essa teclinha aqui. Ele vai ficando salvo lá e eu realmente não descobri como que deleta esses dados registrados que você pressiona aqui para salvar. E no mais é isso, estou deixando os links na descrição, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like, deixar o hype, se inscrever no canal para dar uma força. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!